não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Primeira grande ilusão de que você tem que se livrar para entender realmente o que está acontecendo. Os acontecimentos do dia parecem muito importantes no dia, mas uma semana depois eles foram esquecidos. A gente nunca pode deixar de ter isto em mente. E segundo, os fatos que obtêm um destaque na mídia não são necessariamente os mais importantes. Você não pode esquecer, por exemplo, que, é claro, quando estouraram a bomba em Hiroshima, o mundo inteiro noticiou, mas quando começaram a pesquisar a bomba atômica, ninguém noticiou coisa nenhuma. Então, isso quer dizer que a mídia geralmente é a última a chegar. A ideia de que os jornalistas vivem atrás das notícias, essa é uma ideia que está atrasada há pelo menos 50 anos. Não há nada que jornalistas tenham mais horror do que notícias importantes. Se for possível, eles só publicam notícias que correspondam às categorias já publicadas. Por quê? Porque um jornal impresso ou de televisão, ele é um produto. E um produto tem que ter um perfil. De modo que, o que faz o perfil de um jornal ou de um noticiário de TV? O tipo de notícias que ele publica. Isso é o que dá a personalidade dele. Então é necessário que essas notícias já estejam recortadas de antemão para combinar com o perfil do produto. Tá certo? Então isso quer dizer que inumeráveis notícias importantes terão de ser excluídas in limine. Não é por uma distorção ideológica, não é por uma censura, não é por nada. É simplesmente por um fator industrial. Quer dizer, as notícias têm que combinar entre si. É por isso que o meu colega e amigo Rolf Kuntz, que é um dos maiores jornalistas do país, ele dizia que os jornais são autofágicos, eles se alimentam dos outros e de si mesmos. Quer dizer, a edição de hoje se alimenta da edição da véspera. Então, não é de espantar que os fatos mais importantes escapem totalmente à mídia. Hoje nós já temos, vamos dizer, a mídia moderna já tem uns 200 anos de existência. Ela começa, sobretudo, a partir da Revolução Francesa, no começo do século XIX, do começo do século XIX em diante, que começam a aparecer e proliferar os jornais, e mais tarde os noticiários de rádio, mais tarde os de TV e hoje os de internet. Então, com 200 anos, nós já podemos fazer, vamos dizer, um balanço deste fenômeno e entender que existe uma necessidade urgente de um novo meio de acesso às notícias. A internet, em parte, provê isso, mas acontece que a internet, por si mesma, ela abre mercados. Na hora que abre mercado, sempre tem gente com produto a vender. Tá certo? Então, o mesmo veículo que serve durante um tempo para a livre circulação de notícias, em seguida é submetido ao mesmo modelo restritivo, né? E existe sempre, vamos dizer, uma competição entre o público usuário e as empresas que querem lhe vender alguma coisa. E essas, evidentemente, sempre acabam levando vantagem de uma maneira ou de outra. Um segundo obstáculo que existe na nossa mente, vamos dizer, é o resíduo deixado pelo pensamento de Karl Marx, que sempre tenta equacionar os problemas do poder em função de um conceito de classes sociais definidas pela posse ou falta de posse dos meios de produção, o que é totalmente errado. Nós podemos tomar como
como base, como critério único, é o seguinte: quem possui os meios de produção jamais possui o poder. Isso é absolutamente impossível que um sujeito seja, ao mesmo tempo, vamos dizer, um grande empresário, tem muito dinheiro, tem inumeráveis firmas, tem investimento em vários lugares do mundo, e que ele seja o ocupante do poder, seja oficialmente, seja extraoficialmente. A formação da classe política é um fenômeno totalmente independente das classes sociais, como as descreve Karl Marx. No entanto, vamos dizer, a tendência de raciocinar de novo e de novo e de novo em termos de classes sociais pode levar aos erros mais monumentais que você possa imaginar. Um erro drástico está sendo cometido agora pelos intelectuais esquerdistas, especialmente pelos petistas, quando eles tentam descrever a situação atual como uma onda conservadora a serviço da classe dominante para derrubar os representantes do povo, né? Os porta-vozes dos pobres oprimidos, que são eles mesmos. Essa visão é perfeitamente invertida. Eu duvido muito que haja em toda a esquerda nacional ainda algum cérebro capaz de apreender o que realmente aconteceu, que foi aquele fenômeno que eu descrevi com o nome de faurogramscismo, que foi tentar alcançar os objetivos proclamados pelo Raimundo Fauro pelos meios disponibilizados pela estratégia do Antônio Gramsci. Então você se volta contra o estamento burocrático, em seguida aplicando a técnica da ocupação de espaço, infiltração, etc., você próprio se transforma no estamento burocrático e começa a roubar mais do que todos os estamentos burocráticos anteriores. Isso só podia dar no que deu. Se você perguntar, mas por que esse esquema não caiu ainda? Quer dizer, ele não caiu ainda, em primeiro lugar, porque não existe nenhum esquema que o substitua. E como dizia Nietzsche, só se destrói perfeitamente aquilo que se substitui. Quer dizer, então, não tendo ninguém para ocupar o poder, exceto uma classe política que tem lá as suas rusguinhas com o PT, mas que também tem o rabo preso com todo este esquema da roubalheira aí, então a situação pode ficar como está por mais 20 anos. Pode se arrastar por mais 20 anos. Quer dizer, toda semana saindo denúncias, etc. E não acontece nada, os caras não caem. Eles não podem fazer nada porque eles não têm apoio popular suficiente, não são ouvidos, não são obedecidos, ninguém os leva a sério, mas eles também não deixam ninguém fazer nada. E isso pode, vamos dizer, estacionar tudo no nosso país por mais 20 ou 30 anos. Um terceiro obstáculo à compreensão do que se passa é o tradicional ódio brasileiro ao conhecimento. Não é desprezo, é ódio, é uma coisa incrível. Justamente pela fragilidade das nossas instituições de cultura, que estão sempre, vamos dizer, à mercê, seja de interesses comerciais, seja de interesses partidários, e que nunca têm autonomia, nós podemos dizer que a alta cultura nunca foi um fator agente no nosso país. Ela sempre foi, vamos dizer, um elemento secundário, um auxiliar, né, ou um enfeite. Às vezes é enfeite da religião, às vezes é enfeite de um partido político, e às vezes é enfeite de um banco, ou de uma grande empresa, por exemplo. Você vê, o Banco Itaú, por exemplo, tem uma revista de cultura, que evidentemente entende cultura como chiqueza. Isso que é outro elemento também muito, muito presente, né? Quando você vê publicações que marcaram época, por exemplo, na história do jornalismo brasileiro, são sempre publicações chiques, como a revista Senhor, a revista Realidade, a revista da Abril, etc. Então você tem, vamos dizer, uma espécie de fornecimento de diversões de alto nível para as classes mais abastadas, que evidentemente veem nisso, vamos dizer, uma lisonja, algo que as anima de algum modo. Você acha que a Casa do Saber financiamento característico. E você vê que no Brasil qualquer iniciativa cultural que apareça, ela sempre toma a mesma direção. Ela sempre quer alcançar, vamos dizer, a classe alta, né? Supondo-se que a classe alta é a classe mais culta, o que é uma coisa inteiramente absurda, porque
eu não conheço pessoas mais incultas do que os ricos brasileiros. É uma coisa absolutamente vergonhosa. Eu os conheço muito bem. Eu posso dizer até os nomes um por um. Fulano é uma besta quadrada, esse aqui é analfabeto, esse aqui só anda de 4 e assim por diante. Então, mas, quando começa uma iniciativa, você vê o caso da Realizações, a Realizações tomou o mesmo rumo. Vamos lá na classe alta, etc. Então está de novo confundindo, né, a cultura com a chiqueza, a elegância, etc. Então tudo isso é um fenômeno da sociedade subdesenvolvida mesmo, onde tudo é visto de uma maneira diminutiva, né, e tudo vem carregado de um tremendo complexo de inferioridade que busca se compensar das maneiras mais inventivas que você possa imaginar. Tudo isso, gente, pesa sobre cada um de nós, porque não é assim, não é as classes altas que fazem isso. Todo mundo pensa assim. Né? Quer dizer, se você não tem, vamos dizer, órgãos de cultura, por exemplo, você não tem uma imprensa cultural, você não tem uma mídia cultural suficientemente desenvolvida, tá certo? Então o que acontece? A mídia popular assume o lugar da imprensa, da mídia de alta cultura. É isso? Então, por exemplo, se você pega um fenômeno como essa revista New Criterion, que tem aqui, que já está durando 30 anos, isso nunca aconteceu no Brasil. A não ser quando aparece uma revista vinculada ao interesse partidário, como a revista Civilização Brasileira, era do Partido Comunista, e a revista Brasiliense, que também era do Partido Comunista. Então, assim, a alta cultura era sempre instrumental, ela sempre deve servir para alguma coisa. Você tinha a revista Convivium, que era da igreja, tá certo? Então, é uma entidade cuja finalidade não é eminentemente cultural, mas que se apropria do meio da alta cultura para alcançar os seus objetivos, que podem ser até os mais nobres possíveis, mas o efeito é sempre o mesmo, quer dizer, você subordina a alta cultura a outras finalidades. E isso é uma coisa tão natural nas pessoas, tão natural, que, por exemplo, muitas pessoas que tomam conhecimento do meu trabalho, elas continuam achando que a finalidade principal é fazer delas conservadores. Eu digo, não, conservador tem um monte. Não é isso? Eu queria fazer pessoas capazes de produzir alta cultura. Não é isso? Então, como o fator básico da decomposição da nossa cultura foi essa ascensão da esquerda desde os anos 70, 80, que instrumentalizou tudo, então é evidente que você vai ter que estar contra isso. Se você quer fazer alguma coisa produtiva e valiosa, você vai ter que estar contra isso de qualquer maneira. Mas é claro que ser conservador não resolve absolutamente nada. Então, nós estamos cheios aí de conservadores que estão dando um show de canalice, de burrice, de incompreensão das coisas, né? E, sobretudo, na hora em que um certo movimento político contra a esquerda se avoluma popularmente, é claro que a classe política e várias entidades que a controlam de algum modo, né, olham aquilo e já vem aparecem dois cifrões no olho, né? Quer dizer, como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso, como é que nós vamos ganhar poder com isso? E se aproxima dos líderes, entre aspas, dos movimentos, e como são pessoas inexperientes, os fazem de trouxa, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Então, quando comecei esse curso, eu pensava assim, falei, bom, nós temos que prosseguir esse trabalho por uns 20 anos, tá certo? Para criar uma nova alta cultura no Brasil, e pode ser que isto mais tarde resulte, vamos dizer, num melhoramento do nível da política brasileira, pode ser, mas não menos de 20 ou 30 anos. Bom, passaram-se 5 ou 6 e explode esse movimento anti-PT. Claro, a minha primeira reação foi, bom, isso aí é uma ejaculação precoce, você não tem retaguarda suficiente para isso, e o risco da coisa se perder é muito grande, como aliás já está, grande parte já foi perdida. Se você perguntar o que ainda existe de efetivo que se está fazendo contra o esquema comum petista, o mesmo que se fazia antes, que são as denúncias de mídia e um ou outro processo judicial. Isso aí é o máximo que está se fazendo. Politicamente não está se fazendo absolutamente nada, certo? E nem se pode fazer quando se está dentro daquela categoria que o próprio Lula definiu, são essas pessoas que não têm perspectivas de poder. Eles não querem disputar o poder com os caras e tirar de lá, eles querem simplesmente reclamar, querem protestar. Então eles ainda têm, a maioria das pessoas envolvidas nisso ainda tem a atitude do subordinado, né?
que você pode pedir um aumento, você pode reclamar contra a segurança do trabalho, etc. Mas você não vai querer derrubar o patrão e tomar o lugar dele. Então, quer dizer, esse princípio hierárquico da sociedade brasileira continua vigente 100%. E, por uma ironia, os caras que eram contra, né, esse princípio hierárquico, agora eles são o topo da hierarquia e eles querem mantê-la a todo custo. Então, isso quer dizer que o número de fatores, vamos dizer, que perturbam, que nublam, que obscurecem a visão das coisas no Brasil é muito grande, muito grande. É um problema muito diferente do que acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui você tem realmente, vamos dizer, uma conspiração de grandes interesses financeiros e políticos para manter a situação do jeito que está. Então, aqui existe realmente um controle da mídia. Né? Você sabe aqui, a gente até sabe quem controla a mídia. Então, pela mentalidade dos caras, dá para você prever mais ou menos o que eles vão fazer. Né? E é claro, por exemplo, agora essa questão do casamento gay, é claro que eles não iam descansar enquanto a Suprema Corte não aprovasse o casamento gay. Né? E é claro que nessa altura, vamos dizer, os problemas substantivos que estão ligados ao fenômeno não são discutidos de maneira alguma. Né? E o que se vê são reações emocionais, a favor e contra, evidentemente. Mas isto é o máximo que aparece. Discutir os problemas efetivos não é possível. Um problema é o seguinte: antes da Suprema Corte aprovar isso aí, o casamento gay já estava vigente em 32 estados americanos. E o número de casamentos gays era 10% de 1% do total de casamentos. O que caracteriza, evidentemente, bom, então, o que os caras estão querendo não é casar. A finalidade do casamento gay não é conceder a eles um direito que os heterossexuais têm, é simplesmente fazer propaganda do homossexualismo, com casamento ou sem casamento. Então, esse é um dos problemas, né, fundamentais, quer dizer, que está aí há anos e eu não vi ninguém analisar isso aí. Eu simplesmente assinalei a coisa numa notinha no Facebook, mas também não tive tempo de analisar. Que é o fato de que, ao longo de toda essa discussão, o casamento é visto como um direito e um benefício, um privilégio de uma certa parte da população que outra parte está disputando. Mas acontece que todos nós sabemos que o casamento não foi feito para estimular a heterossexualidade, para santificá-la, para promovê-la, mas ao contrário, para limitá-la. Todo mundo sabe disso, né? Agora, o propósito do casamento gay não é este. Você vai dizer que agora nós vamos impor a monogamia civil a toda a comunidade gay? É isso que eles querem? Eles estão lutando por isso. Não nos deixem mais fazer sexo grupal, não nos deixem mais ficar transando no meio do Jardim do Trianon, né? Botem um casamento na gente, né, e nós viraremos cidadãos decentes. Será que é isso? É claro que não. Então, é o contrário. O casamento gay é o contrário do casamento hétero. O casamento hétero é uma limitação que se impõe à prática heterossexual em vista da ordem social e de bens maiores, de criança, da proteção às crianças, etc, etc. O casamento gay, ao contrário, é um salvo-conduto para que eles façam sexo dentro ou fora do casamento o quanto que ninguém possa falar mal. Então, o sujeito alegar que isso é igualdade já é uma coisa de maluco, evidentemente. Então, mas quando diz coisa de maluco, fala, bom, os malucos são os repetidores da coisa, mas quem inventou não é maluco de jeito nenhum. Isso aí são engenheiros sociais altamente habilitados. E esse, aliás, é outro obstáculo à compreensão das coisas que se passam tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas a compreensão disso pelos brasileiros, não necessariamente pelos americanos, é justamente a falta de visão do tamanho do esquema que está promovendo, tamanho e durabilidade do esquema. Né? Você vê que no Brasil o número de pessoas que tem alguma ideia, mesmo vaga, a respeito disso é ínfimo. Então são pessoas que veem as coisas acontecendo, não sabem de onde elas vieram e ficam atarantadas e têm reações emocionais, né? Às vezes ficam chocadas, né? e chocadas, indignadas, e apopléticas, e às vezes, em função disso, aparecem com uma argumentação perfeitamente insuficiente, quando não ridícula, que só os expõe ainda a um escárnio maior ainda, e alguns dos melhores são assim. Em suma, esse pessoal conservador liberal entrou em cena sem ter a menor ideia do que estava acontecendo e de onde estava entrando.
Então, eu lembro a vocês, por exemplo, que no começo da década de 90, o PT tinha um serviço de informações com milhares de agentes infiltrados em tudo quanto é empresa privada, empresa estatal, banco, repartição pública, universidade, escolas militares, etc, etc. E reunia todas essas informações em 4 computadores que estavam na casa dos seus LGs no começo dos anos 90. Você vê que o pessoal da direita até hoje não tem nada disso, não tem nem tenta ter. Se você pegar, por exemplo, o número de teses universitárias sobre o fenômeno da ascensão da direita, que apareceu nos últimos meses, é superior a tudo quanto a direita escreveu sobre a esquerda ao longo de 40 anos. Então, o que é isso aí? É o desprezo pelo conhecimento. E aí nós temos que reconhecer que o pessoal da esquerda tem menos desprezo do que a direita. E isso é uma das vantagens que eles ganham. Quer dizer, o pessoal da esquerda respeita os seus intelectuais, sabe que precisa deles, mesmo quando são charlatães, precisa deles de algum modo. E eles compreendem a regra do Sun Tzu, que é conhecer o inimigo. O pessoal da direita não quer conhecer o inimigo. Tem preguiça, tem horror, às vezes tem medo, tem nojo. Não quer saber. Eu digo, bom, mas se você não quer sujar as mãozinhas, como é que você vai entrar numa briga desse tamanho? Simplesmente não é possível. Em suma, os fatores que obscurecem a visão das coisas são tantos e tantos e tantos e tantos, que o simples fato de toda semana eu estar tentando esclarecer, já é, para mim mesmo, um esforço intelectual monstro, porque é você desfazer milhões de confusões toda semana. Todas, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E, sobretudo, falar para pessoas que não querem saber disso. Vocês querem, os alunos querem, mas, em geral, o público que se orbita em volta. Você vê aqui, a gente tem uns 3 ou 4 mil alunos, mas a minha página no Facebook é seguida por 200 mil pessoas. Então, você tem ali 196 mil que não querem compreender a situação, querem simplesmente se livrar do problema o mais rápido possível. Tá certo? Então, se recai de novo no mesmo problema do ódio ao conhecimento. Outro problema do ódio ao conhecimento é que você conhecer algo é saber algo que os outros não sabem. É sempre assim. Se você sabe só o que todo mundo sabe, então quer dizer que você não sabe nada. Quando você descobre alguma coisa, você sabe uma coisa que os outros não sabiam. E isso, naturalmente, cria o problema desaculturante. Você já fica fora do seu meio social. Né? E daí começa aquele negócio, a minha namorada não vai mais me chamar de meu fofinho, os meus amigos não vão mais gostar de mim. Né? E eu tenho tentado remediar isso promovendo o encontro, a amizade entre os meus alunos, para que eles criem um outro meio social que lhes dê um suporte. Mas mesmo isso, né, é apenas um paliativo, porque uma alta cultura é feita eminentemente por pessoas capazes de ficar sozinhas. Por pessoas que estavam mais interessadas em compreender as coisas do que em ser compreendidos. Eu não posso esquecer que eu fiquei durante 30 ou 40 anos sem ter com quem conversar a respeito daquilo que eu estava estudando. E se não fosse isso, eu não teria compreendido coisa nenhuma. Isso quer dizer que este isolamento, ele é socialmente inconveniente, mas ele é intelectualmente muito proveitoso. Quer dizer, você saber coisas que você não tem uma linguagem comum com os outros para explicar, te força a desenvolver essa linguagem. E é isso mesmo que faz uma alta cultura. É a criação, vamos dizer, de novos meios de dizer. É isso? Novos e mais adequados à situação e mais eficientes de algum modo. Então, por exemplo, você acha que você pode combater toda esta corrupção, esta canalice comunopetista usando chavões, tá certo? Você já está perdido, você está absolutamente liquidado. O que você disser não vai pegar de jeito nenhum, só vai provocar uma coisa, vai provocar ódio. Só que não é ódio impotente. Ódio impotente é o que os caras têm contra mim. Isso aí é uma massa de ódio impotente como nunca se viu na vida. Você vê, hoje um cara botou uma notícia de que o Olavo tinha morrido. Né? Tem um sujeito que botou assim: não brinque com meus sentimentos, porque na hora que eu soube disso eu já estava festejando, daí soube que era só decepção. Né? Então esse é um ódio tremendo. Eu digo, escuta, mas se o cara ficar dentro de casa torcendo pela morte do Olavo de Carvalho, matando galinha preta, o que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada. Né?
Se você botar lá no Facebook, expelir todo o seu ódio ao Olavo de Carvalho, o que vai acontecer? Nada. O Olavo de Carvalho vai vender mais livro, ele vai ter mais público e vai continuar assim do mesmo jeito. Portanto, não influi nem contribui. Tá certo? Mas, se você entra na linguagem desse pessoal, se você está falando contra eles na linguagem deles, você vai perder. Né? Porque eles vão te acertar no coração, eles vão fazer você sofrer. Tá certo? Por quê? Você quer a aprovação social, você quer que eles gostem de você. Né? E isso é a coisa mais perigosa do mundo, você combater pessoas que você quer que concordem com você, que você quer que te compreendam, que você quer que gostem de você. Isto é suicídio, isto, eu não estou brincando, isto mata. O Paulo Francis morreu por causa disto. Né? Ele descia o cacete na esquerda, mas ele os considerava seus amigos. Então, a rejeição maciça foi mais forte do que ele aguentou. A hora que fizeram uma coisa brutal contra ele, ficou chocado, teve um infarto, morreu. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, você só pode combater eficazmente pessoas que você não quer como seus amigos. Nunca na sua vida. Fala, nunca vou aceitar você como meu amigo, de jeito nenhum. Né? É porque eu sou esquerdista, porque eu sou gaysista? Não, porque simplesmente porque você não presta. Né? Então, não é um problema de ideias. Também essa é outra coisa, quer dizer, esse combate de ideias, quando o pessoal no parlamento fica lá, nós vencemos um projeto de lei. Mas, escuta, mas vencer um projeto de lei é a disputa parlamentar normal numa democracia. Né? O que nós estamos vivendo não é uma democracia. Não faz sentido você dizer que um partido, um movimento, aparelhou o Estado inteiro e continuar raciocinando como se fosse ainda um Estado de direito normal. Não faz sentido, ou uma coisa ou a outra. Se houve aparelhamento... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.